Eu sou Flávio Alvarenga Pereira Costa, nascido em 4/12/1943, em Guanhães, Minas Gerais. Mas logo aos 2 anos eu fui para Itabira, porque meu pai trabalhava no estado. Eu fiquei em Itabira até os 16 anos. Meu pai chamava-se Pedro Alcântara Pereira Costa e minha mãe Dinorá Alvarenga Pereira Costa. Também funcionária pública, professora de geografia. Eu sou o segundo de 6 irmãos. Antes de mim teve a Vânia, que nasceu em Itabira. O terceiro é o Pedro, que nasceu em Belo Horizonte. O quarto, o Ciro, que mora hoje em Vitória. E minhas 2 irmãs, a Estael e Dirce, que moram em Belo Horizonte. Eu fiquei em Itabira até os 16 anos, quando eu fui para estudar no Granbury, Instituto Granbury, em Juiz de Fora, que era um sonho, na verdade, do meu pai. O Granbury era um colégio americano. Eu fui inicialmente interno, fiquei lá 3 anos, que foi fazer o científico. Depois fiquei mais 1 ano em Juiz de Fora, tentando fazer cursinho. Foi quando eu me transferi para Belo Horizonte. Acabei entrando na faculdade, que foi na Escola Politécnica, no Instituto Politécnico da Universidade Católica, onde eu me formei engenheiro mecânico. Foi feito um sorteio na faculdade e eu fui um dos sorteados. Aí eu fui para uma empresa muito grande no Rio de Janeiro. Eu saí da faculdade, eu não tinha muito conhecimento, eu acho que como todo aluno. Mas essa empresa me mandou fazer vários cursos. Eu fui para São Paulo, fiz cursos de mecânica, curso de pneus, na Caterpillar, na Goodyear e etc. Até ser encaminhado para a primeira obra, que foi na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, na duplicação da rodovia Presidente Dutra. Aí então começou a minha vida profissional. Quando terminou a obra, eu fui transferido para Bauru, porque a minha construtora estava fazendo o linhão que vem de Ilha Solteira até até Cabriúva. E depois de Bauru, eu fui para Botucatu, que a construtora estava trabalhando na construção da Castelo Branco. Nesse período, eu passei um tempo em Aracaju para ajudar a terminar uma obra que a construtora estava fazendo lá de estrada. E de Aracaju eu vim para Campinas, que foi no começo da refinaria de Paulínia. Da refinaria, quando terminou a refinaria, eu fui trabalhar na obra da Petrobras, pela construtora, que vinha de São Sebastião até Campinas. Foi quando eu conheci minha futura esposa, que eu me casei aqui em Campinas, com a Maria Silvia Moraes Salles. Eu fiquei em Campinas um tempo até terminar essa obra da refinaria, e depois eu fui transferido para também uma estrada em Paraibuna. Foi aí então que nós tivemos nossa primeira filha, que foi a Flávia. A Maria Silvia estava grávida dos 2 filhos gêmeos. Eu já estava achando assim, dificuldade de trabalhar em consultoras, que estavam sempre transferindo, mudando. Então nós compramos um apartamento em São Paulo e eu aí comecei a montar um negócio próprio, uma pequena consultora de terraplanagem e pavimentação. Que também depois, quando nossos filhos gêmeos nasceram, o Tiago e o Tomás, a gente achou melhor voltar para Campinas, porque diziam que era muito difícil criar gêmeos, que dava muito trabalho. Então nós voltamos, até porque a Silvia tinha muitos parentes médicos aqui em Campinas. E na verdade, os gêmeos foram os que menos deram trabalho. E depois dele, 4 anos depois, nós fomos brindados ainda com a chegada do Guilherme. E ele teve um probleminha no coração, no pulmão, quando nasceu. Lá na UTI, né, que ele ficou um tempo lá, os médicos chegavam e diziam: hoje ele está melhor, ontem é que ele estava ruim. E eu abraçava aquela estufa ali e falava: você vai sair daqui comigo, você vai sair daqui de qualquer maneira. E ele se recuperou tranquilamente. Eu lembro até hoje um dia que nós estávamos na rua, que a gente foi fazer uma consulta médica e depois a Silvia entrou com ele lá na igreja. Eu fico até emocionado de falar isso. E um tempo depois, quando ele já estava grande, eu encontrei com os médicos dele lá na Sociedade Hípica e mostrei para eles: olha só o rapaz que estava que vocês falaram que estava no Vietnã, ele está aqui, olha só. E ele estava muito mais alto que os médicos, e fortão como ele é até hoje. E a minha empresa, eu trabalhei em Campinas, trabalhava com terraplanagem e pavimentação aqui na região, e também trabalhei muito tempo em Araraquara, porque foi onde eu achei mais espaço para trabalhar na parte de pavimentação. Mas chegou um período que a coisa estava meio difícil, foi um período de crise. E eu tinha conhecido aqui no relacionamento com a Silvia, que era um dentista que também que era mineiro e com quem eu me identifiquei muito, que era José Roberto Magalhães Teixeira.
E eu fui ficando amigo dele. Na época ele era o vice-prefeito, do Chico Amaral. E a gente foi aumentando o nosso contato. Em resumo, quando ele ganhou a eleição, na primeira gestão dele, ele me convidou para trabalhar na prefeitura. Eu lembro até que ele falou assim, eu estou te trazendo porque eu quero fazer asfalto na cidade toda. Onde estiver fazendo asfalto, eu quero que você trabalhe nessa área. Em abril de 1983, não é isso? Aí eu fui para a Secretaria de Obras, mas essa parte de pavimentação já tinha bastante gente cuidando disso. Então o pessoal lá me colocou, eles falaram assim para mim, nós vamos te colocar, como você é novo aqui, o pessoal não te conhece muito, nós vamos te colocar em 2 assuntos que a gente está ainda pensando se vai fazer ou não vai. Então você vai lá, você vai, olha, acompanha, fala que vai fazer, que está estudando, mas vai levando. E era urbanização de favelas e uma construção de escolas. Aí eu comecei a visitar e comecei a sentir que tinha algumas favelas, por exemplo, tinha com pouquinha coisa você podia fazer e resolver os problemas dela. E um dia eu encontrei o prefeito. E o Zé Roberto tinha assim, uma característica que eu acho interessantíssima. Você não precisava nem falar com ele, só no seu olhar ele já percebia o que você estava querendo dizer. Aí ele falou assim para mim, ele percebeu, falou, vai lá em casa, vamos conversar lá. Aí eu fui. E eu cheguei lá e peguei e falei, ô prefeito, agora é o seguinte, eu estou indo lá na favela, estou visitando, estou olhando, eu sinto que tem uma certa resistência a fazer esse trabalho. Mas eu acho que tem algumas, com um pouquinho de trabalho, a gente resolve, será que não é uma boa? Ele falou, não, mas é isso que eu quero que você faça. Então você vai, continua indo e me fala, o que precisar você me fala, eu estou disposto a investir bastante na favela, eu vou fazer o que for preciso. Eu estou precisando de uma pessoa para tocar esse projeto. Você não sabe de quem poderia ser essa pessoa? Você não tem alguém para me indicar? Eu falei, eu sei. Aí ele falou, quem? Ele falou, eu. E ele chamou uma reunião de todos os secretários e falou, olha assim, eu estou trazendo o Flávio, ele vai coordenar o trabalho de urbanização de favelas, o que ele precisar, isso foi assim mesmo que aconteceu. Fico até emocionado também de contar. O que ele precisar é para fornecer. Nós vamos criar uma equipe, ela vai ser ligada diretamente ao meu gabinete e nós vamos fazer o que tiver que fazer. Montamos uma belíssima equipe que chamava GUF na época, Gerência de Urbanização de Favelas. O serviço andou. Campinas foi a primeira cidade a fazer urbanização de favelas. Esse projeto evoluiu, depois o Grama criou o programa da renda mínima, né? E Campinas se notabilizou. Eu acho até, não é por nada, não, modéstia à parte, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz até hoje na minha vida. Aí terminamos a gestão assim, eu já era amigo dele, acabei ficando muito mais amigo, e tanto na segunda gestão, ele acabou me levando para o gabinete diretamente para trabalhar com ele, eu acabei ficando lá como coordenador. A minha história na prefeitura foi mais ou menos essa. Cerca de um ano e meio depois, começou um zum muito grande, que havia uma reforma administrativa, que se não aposentasse ia perder todos os direitos. Bom, em resumo é o seguinte, eu acabei antecipando a minha aposentadoria, eu já tinha direito, então eu me aposentei um ano antes. Mas passou um tempo, ele nos chamou de volta para trabalhar. Então eu fiquei na prefeitura mais 3 anos com ele lá no gabinete. Até que aconteceu o que aconteceu, né, que ele faleceu e o Edivaldo Ossi assumiu. O Edivaldo não quis mudar nada, não mudou, não mexeu em nada. Eu fiquei mais um ano e quando o Edivaldo passou o governo, eu saí definitivamente da prefeitura. E comecei a procurar alternativas de trabalho. Eu fui para São Paulo, porque estava começando uma campanha política lá, de deputado federal, e eu acabei me enganjando na campanha do Emerson Capaz. Ele se elegeu. Paralelo a isso, o meu pai tinha deixado umas terras para a gente lá em Minas, lá na região de Guanhães, onde eu nasci. E começamos a fazer algum trabalho lá. E resolvi que eu ia me dedicar inteiramente a esse trabalho rural, e que eu estou fazendo até hoje. Na verdade, eu não parei de trabalhar. Eu tenho 4 filhos, na verdade, né? Só tem um que é solteiro, que é o Tiago, que mora no Canadá, mora em Montreal. A Flávia, que é minha filha mais velha, é psicóloga, trabalha na Unicamp, é casada com o Maurício. Tem um filho, o João Paulo, e ela teve um menininho, a questão de 10 anos atrás, que faleceu, infelizmente, o Arthur. O Tomás, o outro meu filho gêmeo, que é gêmeo com o Tiago, ele é publicitário. E o Guilherme, que é o filho mais novo, casou primeiro que o Tomás. O Guilherme é o mais novo
Mas ele casou mais cedo, ele se encantou com a Daniela, que aliás é uma excelente nora, e tem uma filha maravilhosa que chama Sofia, fez 4 anos recentemente. E o Tomás, que casou depois, que está em Fortaleza, o Tomás é casado com a Glaucia, uma moça lá de Fortaleza, e tem a Maria Flor, que é uma gracinha também. E eu tenho, entre aspas, tenho um 5º filho, que me dá mais trabalho que todos esses, que é o Henrique Magalhães Teixeira, que é o atual vice-prefeito, que é filho do Grama. Eu queria deixar aqui um recado para os servidores que estão entrando na prefeitura. Ele assumir realmente a função de servidor, ele ser um servidor da cidade. Não se preocupar, por exemplo, só com a questão material, mas também ajudar as pessoas. Então o recado que eu daria ao servidor é esse: seja realmente um servidor. Eu queria dizer que quando a prefeitura tiver problema de mão de obra, tiver algum caso emergencial, eu estou à disposição para trabalhar e para poder ajudar. Até porque eu tenho boas condições de saúde, posso ser útil em alguma coisa.